Hemorragia na alma dói. Oh, mas o Senhor, Ele é poderoso. E Ele está aqui nessa noite para estancar sua hemorragia, amém? Esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está ensinando a viver do jeito dele, do jeito de Deus. Você é provado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é provado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais Ele molda o vaso, Deus, você é honrado. Sabe por quê? Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus. É melhor viver do jeito dele que do meu. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus. É melhor viver do jeito dele que do meu. Oh, querido, é melhor viver do jeito comendo pão e ovo com Jesus. O texto é que diz: que coisa maravilhosa nós vimos aqui hoje. Aonde Jesus passava, aonde Jesus ensinava, aonde Jesus estava, sempre acontecia coisas maravilhosas. Aonde Jesus passava, sempre acontecia, em outra tradução, né, coisa extraordinária. Aonde Jesus passava, sempre acontecia milagres e prodígios. São coisas lindas e maravilhosas que Jesus fazia. E aqui não foi diferente. Marcos vai falar isso. No Evangelho de Marcos, ele fala que Jesus estava em casa. Mas nem em casa Jesus ficava descansando, porque já tinha começado a boa obra na vida dele. Já tinha passado os 30 anos, né? Quem se lembra do primeiro milagre, do primeiro prodígio que Jesus fez, foi lá nas bodas de Caná, quando Maria chega para ele e fala para ele: Jesus, faz logo o que você tem para fazer. E aprendendo no seminário, né, que ele vira para Maria e fala assim: mulher, o que eu tenho eu contigo? E era Deus falando com Maria, mas lá na frente ele obedece Maria, pega uns talhos grande, uns vasos grandes, e pede para os discípulos encher os vasos até a boca, para ninguém botar defeito no milagre de Jesus. Porque o que querem botar defeito em Jesus, irmãos, arruma defeito em tudo. Quando a pessoa não gosta de Jesus, arruma defeito em Jesus. E ele falou assim: enche até a boca. Porque talvez se ele enche até a metade, Adriano, alguém chega para ele e fala assim: não, encheram até a metade, completaram com vinho, assim é fácil. Mas não, Jesus, quando ele tem que fazer um milagre, ele faz por completo. Jesus, quando ele tem que realizar um milagre, ele realiza por completo. E ali começou a grande obra, quando o homem foi tirar um pouquinho do vinho, né, ou da água. Ele tirou e virou para o mestre Sala, virou para ele e falou assim: mas mestre, o que guardar o vinho melhor para mais tarde? E ele vira e fala assim: não, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus multiplicou o vinho. Sabe o que significa vinho, irmãos? Vinho significa alegria. E eu quero te falar, eu quero já lançar uma palavra profética no teu coração ainda no começo desta mensagem. Se está faltando vinho na tua casa, eu quero te falar que hoje Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua casa. Se está faltando alegria na tua casa, hoje você vai ver prodígio na tua casa. E ali começou o primeiro milagre de Jesus. E ele foi andando e fez um outro. E agora Jesus está lá em Cafarnaum. Está cheio de doutores. Os doutores, né, eles gostam de sentar na frente, né? Os doutores gostam de sentar. Os doutores da lei, né, os fariseus, aqueles que sabiam muito, estavam lá sentados na frente, porque Jesus estava ali. E ele sabia que Jesus tinha alguma coisa para dar. Irmão, Jesus sempre tem alguma coisa para te oferecer. E tudo que Jesus dá não é ruim, é bom. Tudo que Jesus nos dá é bom, perfeito e agradável, como diz a palavra do Senhor. E ali estavam os doutores, os pequenininhos, né?
assim como a gente, ficou lá de fora, tentando pegar um resquício, tentando pegar uma rebarba de alguma coisa, né? E talvez ele conseguia ouvir, mas não conseguia ver Jesus. Mas só que eu posso imaginar aquele grupo do lado de fora da casa de Jesus. Vamos imaginar que a casa de Jesus fosse mais ou menos desse tamanho assim, e todo mundo pela janela olhando Jesus, querendo ouvir de Jesus, e querendo ver a pessoa de Jesus. E agora alguma coisa tira a atenção do povo que está lá fora. E o que seria isso? 4 doidos, eu posso falar 4 malucos. O apóstolo Paulo fala que esse evangelho é loucura para aqueles que não entendem. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E agora vem 4 loucos segurando o outro doidinho que estava deitado na cama. Coitado do rapaz. Não sei quanto tempo a Bíblia não fala. Eu não sei quanto tempo aquele menino estava ali na cama. E ele estava ali deitado. Agora vem 4 coisas e fala assim, mas alguém virou para ele e falou assim: ah, mas a casa está cheia, não vai dar para entrar. Repete o tema da mensagem. Eu não saltei o tema da mensagem para poder chegar até aqui para saltar o tema da mensagem para você. O tema da mensagem é essa: escada ou multidão? Você está olhando para a escada ou você está olhando para a multidão? Aí vem aqueles meninos carregando. E o rapaz lá cheio de fé, eu posso imaginar deitado. Talvez aquele rapaz já passou por profetas, por sacerdote, já passou por tudo, por os melhores médicos, mas ele não tinha passado por Jesus. Eu não sei aonde você passou. O Espírito Santo fala comigo aqui agora. Eu não sei aonde você passou, mas eu quero te falar uma coisa: nessa noite você vai passar por Jesus. Mas eu vim no culto na quinta, eu vim na quarta, eu fui na campanha na outra igreja, eu fui na campanha de manhã. Mas eu quero te falar uma coisa: existia um homem também, Deus está mandando falar aqui, eu vou falar dessa forma. Existia um homem aqui chamado Asaf. Sabe quem era Asaf? Asaf era levita. Asaf era ministro de louvor da época de Israel. Sabe quem foi Asaf? Asaf foi um moço que ensaiou 7 anos, um único hino que cantou dentro do templo de Salomão. Sabe quantos anos Asaf tinha quando ele cantou o hino lá? Tinha 50 anos de idade. Ele não poderia mais cantar segundo a lei humana, mas Deus falou para Salomão que ele seria o cantor. Foram 7 anos ensaiando um único hino para poder cantar lá dentro. E quando ele canta o hino, o que acontece? A glória desce de uma tal forma que ninguém nunca tinha visto na terra. Ninguém conseguiu ficar em pé. Os sacerdotes não conseguiram ficar em pé. Talvez nem os cantores conseguiram ficar em pé. Mas só que um dia, eu não sei se é o Salmo 73, deixa eu ver aqui, ou se é o 76. Abre lá a tua Bíblia Sagrada e nós vamos confirmar. Eu quero deixar bem claro: se eu não conseguir concluir a mensagem, porque Deus vai descendo o rolo e a gente vai entregando, a gente vai concluir em outra oportunidade. Mas eu quero que você saia daqui abençoado. Você não vai tarde para casa, você vai glorificando e exaltando. Salmo 76, olha só o que diz. Era acostumado, Asaf ia para o culto, era ministro de louvor, Asaf estava acostumado com as bênçãos de Deus. Mas olha o que ele fala no Salmo 76, ele começa assim, falando com Deus, uma oração. Eu posso imaginar Asaf chegando em casa, vendo a situação dele e pensando: não, eu vou largar desse negócio de ser crente. Salmo 76, eu vou parar desse negócio de ser cristão. Eu vou largar esse negócio de igreja, de escola bíblica dominical, culto de membro, nem sei o que é culto de membro, eu nem vou nesse negócio porque eu não quero, eu vou parar com isso tudo. Asaf era assim, irmãos, olha só, costumava ouvir Deus, mas só que nesse dia Asaf ouviu Deus diferente. Olha só o que ele fala: Deus é bem conhecido em Judá, né? Ele começa, né, exaltando a Deus, né? Aleluia. O seu nome é famoso em Israel. Aleluia. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no monte de Sião. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está enchendo o ego de Deus. Ele está reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é o Deus de Judá, que Deus é o Deus de Jerusalém, que Deus tem um monte que é adorado. Ali Deus quebrou todas as armas do inimigo. Ele reconhece que Deus quebrou as armas dos inimigos. Olha só: as flechas, os escudos e as espadas. Como é glorioso, ó Deus!
E como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os inimigos. Foram levadas todas as coisas, e os seus valentes os seus soldados valentes tinham. Eles agora estão dormindo no sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Aqui tu vê a exaltação de Deus, mas onde eu quero ler é no Salmo 73 mesmo, irmão. Mas aqui você vê uma exaltação de Deus, de Asaf para com Deus. Mas só que no Salmo 73 ele diz o seguinte: porém, quando vi que tudo ia bem para os olhos dos maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Salmo 73 ele fala o seguinte, em outras traduções ele fala assim: Senhor, eu quase me desviei da tua presença. Senhor, meus pés quase vacilaram da tua presença. Sabe por quê? Muitas das vezes, irmãos, nós vimos essa situação em nossas vidas, nossos pés quase vacilam, quase se desviam da presença do Senhor. É porque muitas das vezes nós estamos olhando para a escada. Você vai entender o processo da escada. Estamos olhando para a multidão. E eu escrevi alguma coisa aqui, porque eu fico imaginando o seguinte: aquele povo estava em desespero. Os 4 rapazes que estavam voltando para poder levar aquele outro rapaz para poder ser preso, estavam em desespero. E agora eles param diante da situação. Pela janela não tinha como entrar, que talvez não tinha janela, eram umas flechazinhas. Pela porta muito menos. Lá dentro estavam os doutores da lei e a multidão rodeando ali fora. Mas só que alguém olha para a escada. Sabe por quê? Segundo a história de Israel, as casas naquela época eram de um modelo onde tinha-se um terraço. Quer ver? Abre lá em Marcos capítulo 13, versículo 5. Você vai ver isso. Marcos capítulo 13, versículo 5. É Jesus falando a respeito do arrebatamento da igreja. Jesus está falando mais ou menos sobre a vinda dele. E ele fala o seguinte: Evangelho de Marcos capítulo 13, versículo 5. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. É uma das referências em que indica que as casas naquela época era a casa feita com terraço. E toda casa com terraço, no normal, é ter uma escada para subir. Mas alguém está dentro daquela situação junto com os meninos, e alguém olha para a escada e para de olhar para a multidão. Já que a multidão não está deixando eu chegar em Jesus, então vamos fazer assim, vamos pela escada. Já que a multidão muitas das vezes te impede de se aproximar de Jesus. E quem são as multidões hoje? A multidão muitas das vezes é o teu problema. A multidão muitas das vezes é a tua situação. A multidão muitas das vezes é aquilo que te impede de voltar para Jesus. Minha esposa falou muito bem aqui, né? Que às vezes pensamos assim: vou entrar para a igreja, vou ser evangélico agora, vai mudar tudo, vai, a vida vai dar uma virada, vai, porque com Cristo tudo é bom, com Cristo tudo é melhor. Mas eu quero te falar o seguinte: o meu Jesus, o teu Jesus, ele falou o seguinte: filho, filha, no mundo tereis aflições. Jesus falou isso: no mundo vai ter aflições, mas tenha de bom ânimo. Sabe por quê? Porque Jesus falou, ele venceu o mundo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não penso mais com a minha mente, mas eu penso com a mente de Cristo. Sabe o que é isso, irmão? Eu já não falo mais o que eu falava, eu já não penso mais da maneira que eu pensava, eu já não vou agir mais do jeito que eu agia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus botou uma escada diante de mim. Sabe por quê? Deus botou degraus diante de mim, diante de você. E hoje você não precisa trocar nada daquilo que Deus te deu. E alguém olhou para a escada. Lá no Evangelho de Marcos, né, a gente leu aqui como as casas eram naquela época.
E eu queria aqui fazer uma análise contigo. Eu queria te perguntar nesta noite, eu queria que você nesse momento refletisse. Para onde você está olhando? Para a escada ou para a multidão? O que seria a multidão? A multidão é aquilo que te pede. O que seria a escada? Escada é aquilo que te faz subir. O que seria a multidão? A multidão é aquilo que te faz descer. Porque muitas das vezes a multidão ela quer botar você no buraco e te afundar mais ainda. A multidão muitas das vezes quer te botar no buraco e te jogar lá embaixo. Mas o que a escada faz? A escada só faz você subir. Subir, 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 subir. E como diz um hino que uma irmã canta, muitas das vezes essa escada, irmãos, tem que subir um degrau escalando ela, porque é difícil. Sabe por que às vezes o degrau é difícil você subir? Porque aquilo que você vai alcançar naquela semana, aquilo que você vai alcançar naquele mês, aquilo que você vai alcançar naquele ministério é muito grande. Esse ano é ano de provação ministerial para mim. Até dezembro, pela misericórdia do Senhor e com a ajuda das orações da igreja, a gente estará sendo consagrado ao pastoreado. E como a gente está sendo provado. E como? É o que a minha esposa falou. Às vezes a gente ri assim. Está na bênção, estou na bênção. Está na vitória, estou na vitória. E sabe o que o Espírito Santo, a cada instante, irmão, não é só na igreja não. Sabe o que o Espírito Santo fala comigo a cada instante? Cada coisinha. O Espírito Santo fala, tu está sendo provado. Tu está sendo provado. Eu trabalho na área de saúde, muita gente sabe. Eu trabalho na área de cirurgia. E eu entendo o paciente. Eu entendo que ele quer operar logo, ele quer sair da dor logo. Irmão, mas a gente pega cada criatura, que eu pego o telefone e fica assim, eu me revelo, o cara está falando, eu não estou aguentando mais. Volta. Porque só e o Espírito Santo fala contigo assim, está sendo provado. Glória a Deus. Você está sendo provado. Você está sendo provado. E também você pensa assim, mas eu não estou indo ao ministério pastoreado, mas eu quero te falar, você está sendo provado. Porque além do ministério pastoreado, além do presbitério, além do diaconato, além de ser obreiro, sabe onde nós estamos? No céu. Nós estamos caminhando para o céu. Uma vez eu vi uma palavra do pastor Roberto Lucena, que eu nunca mais me esqueço, lá em Paraíba do Sul. Que palavra, irmãos, que, oh, meu Deus do céu, que autoridade que ele homem tem. Ele virou e falou o seguinte, resumindo o que ele falou, ele virou e falou o seguinte: hoje eu estou consagrando presbíteros, nós estamos consagrando evangelistas, nós estamos consagrando pastores, e eu não quero daqui a 90 dias vir aqui e ouvir o teu nome, que você se desviou, que você foi para uma outra obra, porque isso acontece. O cara às vezes é consagrado numa obra e vai para uma outra obra só para poder pegar a carteirinha e vai lá para outra obra e entra lá como pastor. Ele virou e falou uma coisa interessante que ficou marcada no meu coração: cuidado para onde você vai levar esse sobrenome. Cada um aqui tem um chamado, sem dúvida. Aleluia. Cada um aqui tem uma história com Deus, sem dúvida. Mas Deus manda falar para a gente: cuidado, porque a partir de hoje você vai ser pastor fulano, você tem um sobrenome. A partir de hoje você vai ser missionária tal, você tem um sobrenome. A partir de hoje você vai ser evangelista tal. E ele falou o seguinte: a partir de hoje, seja para onde for, seja para o céu ou seja para o inferno, você vai ser pastor. Se você carregar o que Deus tem para você, se você levar a cruz, se você não olhar para a multidão, mas olhar para a escada, Deus manda falar para você o seguinte: eu tenho o céu e você vai ser missionária no céu, você vai ser pastor no céu, embora não vai pastorear mais nada lá, porque lá existe um sumo pastor que se chama Jesus de Nazaré, aquele que se encontra aqui, está aqui para te abençoar e falando para você que hoje você vai ver coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos que guardar, irmãos, o que nós temos. A multidão muitas das vezes atrapalha a nossa visão, porque a multidão não deixa a gente ver Jesus. A multidão muitas das vezes ofusca a nossa visão. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a multidão não quer Jesus por causa de Jesus, quer Jesus por causa do milagre. Eu me lembro uma certa feita, eu não estava lá, mas o Espírito Santo estava lá e me faz lembrar disso.
Quando Jesus fez a multiplicação pela segunda vez para 5.000 homens daqueles pães. Aí quando Jesus faz aquela multiplicação, o que acontece? Quando ele acabou tudo, todo mundo já estava farto de se alimentar. Agora Jesus senta no lugar e começa a descer a lenha. Vocês estão atrás de mim por causa do pão. Vocês estão atrás de mim por causa do milagre. Vocês estão atrás de mim por causa da profecia. Vocês estão atrás de mim por causa disso, por causa daquilo. O pão, Moisés deu lá no deserto, o pão que desceu daquele céu, daquele maná, daquele dia. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus discípulos, apóstolos, fariseus, doutores da lei, eu quero dizer uma coisa: eu sou o pão vivo que desci do céu. Sabe o que Jesus estava falando? Acima de pão, acima de milagre, acima de prodígios, acima de maravilha, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e Ele quer realizar o milagre na tua vida. E os discípulos foram embora, foram um por um, indo embora. Aí ficou Pedro, Jesus virou para Pedro: você não vai querer também não, Pedro? Vai embora, segue lá, porque a palavra está dura, né? A palavra está machucando, né? Mas eu quero dizer uma coisa: o Pai só bate naquele que ama. Eu quero dizer uma coisa: a palavra está machucando, mas eu quero dizer uma coisa, é porque Jesus está consertando. Já viu quando alguém quebra o osso e colocar o osso no lugar? Quando coloca dói, mas depois que o osso chega no lugar você não sente mais dor. Sabe o que Deus está falando contigo nesta noite? Eu vou finalizar essa parte da mensagem e vou concluir ela no outro domingo. E Deus está falando contigo nessa parte da mensagem seguinte: temos que parar de olhar para a multidão e começar a olhar para a escada que Deus tem preparado para você. Temos que parar de olhar para multidões e começarmos a olhar para o trajeto que Deus tem para a tua vida e para o teu ministério. Mas irmãos, você não vive a minha vida, eu sei que eu não vivo a tua vida. Pastor, você não sabe como é que era em casa, eu sei. Mas existe um Deus que sabe, existe um Jesus que sonda, existe um Deus, irmãos. A Bíblia fala, o salmista fala sobre isso, que antes que a palavra chegasse aos teus lábios, Ele já tinha sondado, já sabia o que você iria pedir, necessitar. Glória a Deus, abençoa Deus. Aleluia. Sabe uma das coisas? Eu vou falar isso com mais detalhe domingo que vem. Mas sabe uma das coisas que ofusca, que a multidão ofusca a gente? É parar de clamar. A multidão chega e fala pra gente assim: ó, para de clamar, para de gritar. Você lembra do ceguinho? Você lembra do irmão ceguinho? Ele começou lá na língua dele, né? Ele começou lá: Yeshua ben Davi. Em hebraico, Yeshua ben Davi, que significa Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Alguém virou para ele e falou: quieto, não incomoda não, fala baixo. Yeshua ben Davi. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele começava a gritar. Quando a multidão manda você calar, Deus lá em Jeremias capítulo 33 versículo 3 manda o quê? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Um texto que eu gosto muito também, quando Salomão ora o Senhor, e o Senhor responde a oração de Salomão, dizendo o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E lá no finalzinho diz assim: e os meus ouvidos estarão atentos às orações deste lugar. E para finalizar, pode fechar aqui, você se levantar glorificando e dando glória a Deus. João capítulo 14 diz o seguinte: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas, não há pouca morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: eis que vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. E vai o irmão chamado Tomé e pergunta: Senhor, nós não sabemos o lugar, nós não sabemos da onde o Senhor vem, para onde o Senhor vai. E lá no versículo 6 ele diz o seguinte: aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ganha o Pai senão por mim. E lá no versículo 7 e 8 chega um tal de Filipe e fala assim: Pai, Jesus nos mostra o Pai. E Jesus vira para Filipe e fala assim: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não tem me visto. Jesus está falando contigo nesta noite. Eu estou há tanto tempo do teu lado, eu estou há tanto tempo te direcionando, e será que você não me acha? Eu queria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Semana que vem a gente termina essa mensagem.
E tem muita coisa boa aqui ainda para desenrolar assim desse texto. Eu quero que você vá para casa nesta noite pensando: será que eu estou olhando para a multidão? Ou será que eu estou olhando para a escada? Será que eu estou olhando para a multidão? Ou será que eu estou olhando para a escada? Eu quero dizer, se você continuar olhando para a multidão, você não vai subir a escada. Mas se você olhar para a escada, você vai parar na frente de Jesus. Eu queria que minha esposa pudesse adorar um hino. E quando ela estiver adorando, você fique de olho fechado. Clame por almas nesta noite, porque Jesus quer se encontrar com alguém aqui nesta noite. Eu vou fazer um convite, mas serei bem breve. Eu queria que, se você que foi tocado por esta palavra, não perdesse o seu tempo, viesse, nós vamos orar pela tua vida. Doces palavras te darei. Aleluia. Tu me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Eu creio que você entendeu esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo já começou a falar contigo. A palavra não foi concluída totalmente, mas nós vamos concluir ela na próxima semana. E talvez nesse dia de hoje, até hoje, você estava olhando para a multidão, mas Deus fala contigo: eu tenho posto uma escada diante de ti. Eu tenho posto um caminho diante de ti. Se você crê nessa escada, se você crê nesse caminho, a qual Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te chamar para a salvação nesta noite. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer não aceitar a obra do Brasil para Cristo, porque a obra do Brasil para Cristo é simplesmente um instrumento abençoado que Deus tem posto para estar aqui te abençoando. Mas se você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, eu te convido a sair do teu lugar agora e vir até aqui na frente. Eu estarei orando pela tua vida. Ou você que estava afastado ou afastada, eu te convido a sair do teu lugar e vir até aqui na frente. Eu estarei fazendo uma oração pela tua vida. Aonde está a primeira pessoa? Oh Deus, para cumprir a minha palavra eu não vou demorar mais, mas eu vou orar pela tua vida. E eu queria chamar a irmã Vera aqui na frente, que está aniversariando hoje, junto com essa oração. A reunião do BBC, o pessoal que vai fazer o curso, levanta a mão, o pessoal que vai fazer o curso seminário. Sábado que vem, às 9 horas da manhã, teremos